Olha, Mais um dia aqui do G365. Acabo de chegar de viagem, não deu tempo nem de correr aqui com o card, atrasei um pouquinho aqui a reunião de todos, mas estou aqui, firme e forte, né? Deixa eu ligar minha câmera, que ninguém está me vendo. que dia, gente. Estou aqui, pessoal. Ó, acabei de chegar, tá? Viajei a noite toda, acabei de encostar o carro aqui. Ó, ainda estou com a camisa de ontem, né? E estamos Meu aqui pronto para Deus. mais um dia. E aquele negócio, é propósito, né? Viajei a noite toda, estou aqui 6h07 da manhã, atrasei de novo 2 minutos, ontem atrasamos 2 minutos, hoje novamente. Mas estamos aqui realmente para receber a AIT, né? É isso mesmo? AIT. Ah, é tio. A ET. Ah, Estou é. colocando acento, né, no seu nome, AET. AET Paiva. Hoje é dia dela transbordar aqui com a gente e trazer Ah, conteúdo para nós estar aqui recebendo a ah, palavra é. dessa pessoa maravilhosa. Então, a palavra é sua, vamos para cima. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente, tá? Ah, eu que agradeço pelo convite e a confiança, né? Eu espero estar à altura. Vou contar um pouco do que eu passei, do que eu vivi esse tempo todo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Aete Paiva, sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, abençoados, presente de Deus para minha vida, que é o Matheus, que ontem fez 26 anos, já estuda fora, já está morando com a sua namorada. Eu espero que ele case, né, gente? Porque depois que a gente entende a importância do casamento. E o Arthur, que hoje tem 17 anos, então, também acabou de fazer 17 anos. Sou nordestina, mas moro no interior de São Paulo já faz exatamente 30 anos, mais ou menos, tá? Então não fique pensando na minha idade, por favor. Eu sou, gente, de uma família paupérrima mesmo, sabe? Do interior de Pernambuco, sertão de Pernambuco. Eu nasci lá, nesse lugar, nesse lugar, porque ele é praticamente igual até hoje. De vida muito difícil, sabe? De poucas possibilidades. E naquela época que eu nasci, mais ainda. Então, as primeiras lembranças que eu tenho da minha infância é eu indo morar nesse lugar, que eu não sabia, assim, não era dado muita informação para as crianças naquela época, tá? Não sei se isso acontecia com alguém aqui. E eu lembro de eu indo num carro de boi, morar num lugar que eu não sabia onde era, que eu não queria ir, e eu chorava, chorava, chorava. E quando eu cheguei lá, eu lembro assim eu não sei, acho que eu devia ter uns 6 anos, assim, e eu ficava pensando assim, ai meu Deus, que lugar horrível, eu não gosto desse lugar, quanto tempo será que a gente vai ficar aqui? E eu não podia perguntar essas coisas para os meus pais, porque eles simplesmente nem respondiam. E eu fui crescendo naquele lugar, e quando eu já tinha eu acho que uns 7, 8 anos, eu fui para a escola a primeira vez. E chegando na escola, eu comecei a descobrir que existia um mundo diferente, que existia um mundão, sabe? Quando eu comecei a ver as primeiras imagens de livros, eu não lembro que idade que eu tinha quando eu vi o mapa do Brasil e eu vi todos os estados, inclusive, assim, foi uma coisa que eu nunca esqueci. Começou a crescer uma esperança que eu podia, que eu não precisava viver a vida inteira naquele lugar que eu não gostava, e a partir dali eu comecei a traçar um plano. Dali eu era criança, eu estava traçando um plano para crescer rápido, como se fosse possível, né? Eu tinha que crescer no tempo normal, natural da vida, porque eu queria sair, porque eu queria ir embora daquele lugar. E o meu objetivo daquela idade que eu fui para a escola a primeira vez era assim, era o meu sonho lá na frente. E logo assim, no segundo ano, eu acho, eu ouvia sempre do meu pai falando assim: ah, vocês vão para a escola só quando não tiver muito trabalho, né? Porque a gente trabalhava na roça. E eu ficava pensando assim, meu Deus, não posso falar
na minha casa, os meus pais não falavam, eles eram analfabetos. A minha mãe sabia um pouquinho, mas o meu pai era analfabeto. Então, para eles, assim, vamos trabalhar para comer. A mentalidade era essa. E depois que eu fui para a escola, não, a minha mentalidade foi mudando e aumentou mais ainda, assim, a minha certeza, né? Apesar das dificuldades, porque eram muitas, muitas mesmo. Então, assim, era um ambiente que normalmente as pessoas não sonhavam, e eu observava isso, as pessoas tinham um padrão único, assim, elas nascem e trabalhavam até morrer com aquele mesmo estilo de vida, todas as famílias. E eu comecei a pensar assim, aí outra coisa, meu pai falava assim, olha, aqui onde a gente morava, lá no sítio, só tinha escola até quarta série, só tinha essa professora lá. E quando chegasse esse tempo, acabou. Você vai trabalhar, já aprendeu a fazer o nome, tá bom. E eu não, eu falei, e eu pensando assim, meu Deus, não, eu não quero só aprender a fazer o nome, não quero só estudar até quarta série. E dali eu já comecei a pensar numa forma de eu continuar estudando. Para isso, gente, a única alternativa era convencer o meu pai a deixar ele morar na casa da minha avó, que era a mãe dele, que era pertinho da cidade de onde eu podia continuar estudando. E para a cidade estudar a pé. Só que eu não ficava falando isso para ele, porque eu entendi, se eu ficar falando isso para ele ainda, que falta 3 anos, ele vai ficar aborrecido, né? Ele vai começar a dizer que ele dizia que não, né? Então, de vez em quando, eu percebia umas oportunidades, aí eu começava a lançar semente na mente dele. Gente, eu não sei como é que vinha essas coisas na minha cabeça. Mas eu fui fazendo isso e realmente consegui convencê-lo a deixar morar na casa da minha avó para estudar, depois que acabou a escola no sítio. E dali, só hoje eu tenho essa noção que, meu Deus, eu não, por mais difícil que tivesse, que fosse a minha situação, a minha realidade, eu nunca desisti do meu sonho. Nunca. Eu ouvia aquelas coisas negativas, mas eu me projetava lá no futuro, me imaginando morando em outro lugar, no lugar que eu queria que fosse escolhido por mim, vivendo as coisas que tinha na minha imaginação. Então, eu sempre fugia. Minha mente, toda vez que eu escutava uma coisa negativa, eu fugia para o futuro e ficava sonhando com assim, me deliciando com o meu sonho. Eu sei que eu consegui ir para essa casa da minha avó, e dali ele e a minha mãe começaram a reclamar, porque eu ficava a semana inteira fora, porque isso não era certo, eu tinha que vir para casa, não sei o quê. Aí dali eu falei, poxa, eu pensava assim, eu não tenho sossego, meu Deus do céu, agora que eu estou estudando, estou continuando estudando, eu estou vendo que não vão querer, eles vão me proibir, vão me fazer voltar para casa. Aí eu pensei, eu preciso achar uma forma. Você vai comprar uma cidade para a gente mudar a cidade. E eu sempre fazia isso, de ontem, para que eu estava lembrando assim. Quando é que eu fazia? Eu tinha essas conversas com meu pai. Ele tinha que estar distante da minha mãe. Assim, eu tinha que estar só eu e ele no local. E aí, quando ele passava a me pegar na casa da minha avó, a gente vinha a pé, às vezes vinha a cavalo. E aí eu começava a ter essas conversas com ele, assim, porque assim, eu não botava só a minha vontade, o meu sonho na história, eu botava o dele também. Porque ele trabalhava na roça e trabalhava em feira, fazendo feira, né? Vendendo coisas na feira, gado, queijo. Meu pai sempre foi meio muambeiro e eu tenho essa semente também no meu DNA de vender coisas, sabe? De se meter num monte de coisa. E aí eu lembro certinho assim as imagens de eu vindo na estrada com ele e eu falando para o meu pai assim, pai, seria tão bom se a gente morasse na cidade. O senhor não acha que ia ser bom? Eu acho que ia ser bom também para o senhor. Por quê? O senhor faz suas feiras. Eu acho que não lembro naquela época ele fazia 2 ou 3 vezes feira por semana. E eu falava assim, pai, já pensou? Vai ser tão melhor para o senhor, porque o senhor vai dormir mais tempo, o senhor vai acordar e o carro já vai estar lá perto, vai lhe pegar, e quando o senhor voltar também, o senhor não precisa voltar tudo isso para o sítio. Eu sei que eu fui falando, eu não sei durante quanto tempo eu fui de vez em quando conversando com ele sobre essa história da casa. E um belo dia lá, ele realmente comprou a dita da casa na cidade, e a gente se mudou para a cidade por minha conta.
A minha mãe não se conformava, que ela falava assim, ah, mas morar nessa essa cidade é muito barulhenta, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, como assim barulhenta, cara? Na rua passava de vez em nunca um carro, mas para quem morava num sítio que era o silêncio total, só tinha os pássaros cantando, para ela era muito barulho. E eu ficava o tempo inteiro assim, pensando, ai meu Deus, que ela se acostume, que eu não quero voltar para morar no sítio. Aí voltar para o sítio, se a gente voltar para o sítio, acabou os meus sonhos, né? Morar, como é que eu vou? Porque eu já tinha saído da casa da minha avó, a gente já estava morando na cidade, e eu, às vezes eu escutava ela de noite reclamando. Ah, porque lá nessa cidade é muito ruim, é muito barulhento. E eu o tempo inteiro assim, orando, meu Deus, eu não sei se a minha oração era essa, a gente não ia na igreja, não tinha essa coisa da palavra, deles falarem com a gente a respeito da palavra, não tinha. Eu sei que, gente, e isso foi sempre, desde sempre, uma característica, graças a Deus, uma habilidade, na verdade, que eu desenvolvi já na infância, de ter paciência, de ser perseverante, de não desistir. E depois, assim, a terceira, na verdade, né? Porque a terceira grande coisa que eu fiz para eu realizar os sonhos que eu queria realizar, para viver a vida do jeito que eu queria, foi conseguir, depois que eu fizesse 18 anos, sair de casa. Eu pensava assim, depois que eu mudei para a cidade, foi legal, foi bom, foi maravilhoso, só que não era o bastante. A cidade era muito pequena, não tinha muita coisa para fazer lá, assim, só tinha duas opções para gente, para mulher, principalmente, era ser professora. Ser professora ou arrumar um trabalho na prefeitura. E eu ficava olhando assim a realidade daquelas pessoas, eu já me imaginava no futuro como elas. E eu falava assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Primeiro, eu não quero casar com esses homens daqui. E como eu já tinha dito para mim, eu não quero casar com esses homens daqui, eu não namorei com ninguém na minha cidade, gente. Até os 20 anos, ficava, né, aquela coisa da juventude, mas namorar não, porque eu falei, namorar, vai que eu gosto, eu acabo ficando aqui, que é um lugar que eu não quero ficar. Não vou namorar com ninguém desse lugar. E aí começou a minha saga. Quando eu cheguei 18 anos, eu já estava certa que eu ia embora, né? Já tinha decretado lá atrás, quando eu tinha 6 anos. E quando eu cheguei aos 18, meu pai não deixou ir embora. Ih, meu Deus do céu, eu falei, nossa, eu não acredito, gente, meu Deus do céu. E eu pedia para ele, falei, não, imagina, você vai sair de casa? Filha minha não sai de casa sem casar. E eu um dia falei para ele assim, pai, não, antes disso, dos 18 aos 20 anos, eu perturbei esse homem, aí eu já peguei mais pesado, quase todos os dias da vida dele. Eu falava para ele, pai, eu quero ir embora, eu não vou casar, eu não quero casar, eu quero trabalhar, quero ir embora para São Paulo. Aí, quando chegou os 20 anos, eu esperei dos 18 aos 20 anos. Um dia eu cheguei para ele, dei um checkmate nele, eu falei, pai, é o seguinte, eu quero e preciso ir embora. Esse lugar não é meu lugar. Eu não quero viver a minha vida inteira aqui. E depois também não quero casar. Eu não quero casar. A única forma que o senhor pode me deixar aqui nessa cidade, vai me fazer ficar aqui nessa cidade, me trancar num quarto e andar com a chave o tempo inteiro. Porque se um dia a porta estiver aberta, eu vou embora. E eu não quero isso. Falei, eu não quero isso. Eu quero ir embora com a sua bênção. Foi por isso que eu esperei até agora. O senhor pode me abençoar para eu ir embora, cuidar da minha vida, viver a vida que eu quero viver? Aí ele falou assim, você não tem jeito mesmo, né? Tá bom, você quer ir embora? Você pode ir. Ai, meu Deus do céu, foi o dia mais marcante da minha vida, assim. Mas o dia da partida foi muito difícil também, porque eu senti naquele momento ali que eu estava rompendo algo que não tinha como restaurar nunca mais. Mas mesmo assim, gente, eu fui embora chorando, chorei assim, uns 3 dias de viagem, porque vim de ônibus, né? 3 dias de viagem chorando. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, aquela cidade imensa, eu já vinha cheia de medo, porque o povo, para eu não vir, botava medo em mim o tempo inteiro. E eu vim com aquela carga de medo, assim, terrível, terrível. Assim. Quando eu cheguei em São Paulo, cada pessoa que olhava para mim e falava, meu Deus, é bandido. Ai, Senhor. Eu sei que o primeiro ano em São Paulo foi um desafio, um desafio. Eu falei, cara, eu ficava pensando assim, dá vontade de voltar. A minha pergunta era, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui?
Meu Deus, era tudo muito, era um desafio. Aí aquela ilusão de que São Paulo, que a gente só vê o lado legal, quando você chega lá, da realidade que eu vinha e indo para onde as pessoas que eu conhecia moravam, eu cheguei naquele lugar e eu fiquei apavorada. Era um lugar muito feio, lá em São Paulo, na região sul, no sul de São Paulo, lá perto do shopping, hoje, né? Hoje até está um pouco melhor, perto do shopping Interlagos, só que lá para dentro, assim, uns lugares bem feios. E aí eu falei, gente, eu falei, eu não tenho sossego. Aí eu pensava uma coisa, chego é outra, mas eu falei, eu pensei assim, determinei, eu não vou desistir, eu não vou voltar, porque também eu vou voltar para lá para quê? Lá não tem nada que eu possa dizer assim, nossa, eu quero voltar para lá para viver tal coisa, não existia. Então eu vou construir essa coisa que eu sempre tive dentro de mim aqui eu tenho mais possibilidades. E assim eu fui ficando, eu fui vivendo os desafios. Logo os meus pais se separaram. Quando eu achei que eu também, voltando lá na minha família, tem essa questão do por que eu não queria casar. Porque a referência que eu tinha de casamento era o casamento dos meus pais, que era terrível, os dois brigavam muito. Então, eu precisava, às vezes, entrar na briga dos dois para acalmar os ânimos. E toda referência que eu via de casamento ali, com as pessoas que eu conhecia, eram esse tipo de casamento. Podiam não brigar, mas eram aqueles homens que não respeitavam as mulheres. Eu falava, eu não quero isso para mim, gente, Deus me livre, não quero saber, vou ficar solteira mesmo, vou trabalhar e essa é a vida que eu vou viver. Então, só que, né, no caminho, depois que eu cheguei em São Paulo, a minha cabeça mudou muito, assim. Assim, por conta, eu era muito ingênua, né? Com 20 anos, eu acho que eu tinha ingenuidade de uma menina de 14 anos. Em São Paulo, depois eu encontrei vários desafios que me fizeram crescer violentamente. Quando eu tinha 26 anos, assim, eu já tinha passado por poucas e boas. Eu precisei amadurecer na velocidade do tempo mesmo, porque os meus pais se separaram, o que eu tinha para trás. O que eu tinha para trás se eu voltasse? Os meus pais separados, a minha mãe amargurada, e eu precisava ajudar ela agora com os meus irmãos menores, porque brigou de um jeito com o meu pai, que o meu pai, ignorante que só, não tava, passou um tempo sem ao menos dar comida para eles. Então eu tive que juntar com meu irmão o pouco trabalho que eu tinha, o pouco salário que eu tinha para ajudar eles em casa. E eu falava, meu Deus, quanta dificuldade. Cara, no início eu ganhava um dinheiro que mal dava para a gente comer, para comprar uma roupa, assim. Quando eu ficava feliz da vida quando eu conseguia comprar uma roupa. E tinha momentos que eu ficava muito, muito, muito desanimada, mas aí eu lembrava do meu sonho. Eu falava, vai melhorar. Eu pensava assim, vai melhorar, isso vai passar. Porque eu não nasci, eu não nasci e vim para cá para viver uma vida miserável o tempo inteiro. Eu já vi uma vida melhor na minha mente e eu sei que ela existe. Eu vou passar por tudo isso e vou vencer isso aqui. Acabou que, no início, em São Paulo, eu fui morar com uma amiga muito querida, que era nossa vizinha lá em Pernambuco. Ela veio um pouco antes de mim, voltou para São Paulo, e eu fiquei com ela. Só que depois eu fui morar com um dos meus irmãos. Meu irmão, eu sou a mais velha, né? Eu tenho 6 irmãos, tá? E eu fui morar com ele num lugar, num barraco, praticamente, que ele construiu na beira de uma favela. E eu falei, cara, quando eu achava que o negócio ia melhorar, ele ficava um pouquinho pior, sabe? Porque eu fui morar nesse lugar, era um lugar que eu tinha muito. Mas pensa na pessoa que tinha medo. Todo povo que morava ali eu achava que era bandido. Meu pai do céu. E eu chorava, às vezes, assim, de noite. Eu falava, meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu quero estar aqui? A vida não está boa, não está boa aqui. E aí tem um louvor que fala assim que a noite, que você não lembra agora, mas que a noite você pode estar chorando mais, amanhã o dia vai estar melhor, alguma coisa relacionada. E eu tinha esse sentimento, essa esperança de que tinha dia que era tão difícil, eu ia dormir, eu chorava, eu ficava pensando um monte de possibilidades. Aí no outro dia era como se eu tivesse sido curada à noite, porque no outro dia eu acordava leve, coração limpo, e animada para começar tudo de novo. E eu entrei num trabalho, no primeiro trabalho, e eu olhei aquele lugar e falei, cara, esse trabalho é muito ruim, mas eu vou entrar aqui e vou ficar só um ano.
Vou ficar só um ano para eu conhecer essas pessoas, para eu conhecer, para eu saber como é que trabalha, como é que se relaciona com esse povo, e para ter o primeiro registro na carteira. E realmente só fiquei um ano exatamente, eu fiquei contando, quando chegou um ano exato, eu saí. Saí e fui trabalhar no shopping. Trabalhar no shopping, eu era muito tímida, gente, demais, assim. Eu fui trabalhar, eu conseguia trabalhar, entrar numa loja do shopping em Ibirapuera, e eu acho assim, cara, todo mundo achava que era tão difícil arrumar emprego, só que na minha cabeça não tinha esse difícil, por conta de que hoje eu sei que eu vinha de uma realidade tão difícil que o que era difícil para as pessoas lá, para mim, era fichinha, fichinha. Eu entrei nessa loja, assim, foi uma loja que eu aprendi muito, assim, principalmente a parte comportamental, me ajudou bastante, e eu vi, aí, indo para o Shopping Ibirapuera, eu vi, cara, realmente tem muita coisa legal tem muita coisa para conhecer, para aprender. Lá eu aprendi a parte de comportamento, aprendi a vender, isso depois de vencer a minha timidez, né? Porque a minha timidez era tão grande, 3 anos, mais ou menos, quase 3 anos no caixa, e a minha gerente e as vendedoras não tem. Por que você não passa para as vendas? Você já sabe vender, você falar, não, gente, não, eu não gosto de vender. Falava, não gosto, mentira, eu gostava de vender, sim, eu não conseguia, eu achava que eu não tinha capacidade de falar com aquelas mulheres chiques, assim. E aí chegou um dia que me deu uma indignação tão grande, porque quando eu olhava assim, o salário que elas ganhavam, tipo 3 ou 4 vezes mais do que eu ganhava, e eu ganhava aquele salário só porque eu não queria encarar a minha timidez. Chegou um dia que eu fui possuída pela uma ira santa, eu falei assim, chega disso, eu não vou, a partir de agora, eu vou passar para vendedora. Só que eu não passei para vendedora nessa loja, porque eu resolvi que eu queria voltar a estudar. E aí eu falei com a minha patroa até, eu quero trocar de horário, porque eu quero estudar. Aí ela, não, você não consigo trocar de horário, porque não dá, não sei o quê. Eu falei, então eu quero sair, eu quero a minha conta. Ela, mas como assim? Você vai sair? Não sei o quê. Vou sair. Então, assim, olha que louco. Todo mundo fala assim, você é louca, por que você vai sair? Essa loja é maravilhosa para trabalhar, não sei o quê. Gente, eu nunca me empreendi a coisas assim. É maravilhosa. Por quê? Aos olhos de quem? No meu não está maravilhoso, eu quero mudar. Todas as vezes que eu senti necessidade de mudança, eu não queria nem saber, eu deixava tudo para trás e ia. Eu falei, eu quero sair, porque agora eu resolvi que eu quero estudar. Porque lá na minha cidade eu tinha estudado até a 8ª série. E eu falei assim, eu comecei depois ali naquele ambiente, eu falei, eu preciso estudar mais. Aí eu voltei, realmente saí da loja, voltei para estudar. Fiquei assim uns meses desempregada, recebendo seguro-desemprego e vendendo coisas, né? Porque vender coisa que eu queria vender revista, vender roupa, vender meia. Eu não lembro, nessa época eu tinha uma amiga que era meio louca também, mais louca ainda do que eu. E ela falava assim, eu tinha uma fábrica de meias que é muito barata as meias. Tipo, a gente comprava naquela época, eu acho que uns 30, 15 centavos e vendia 5 vezes, 6 mais a meia. E eu fiquei quase um ano nessa história de estudando. E outra coisa horrorosa, eu não quero estudar naquelas escolas. Então, eu consegui uma vaga na escola, lá em Moema, uma escola pública, que era uma escola legal. Então, antes de sair da loja, para usar o endereço da loja, eu entrei naquela escola. E lá eu estudei o primeiro ano, depois eu falei assim, aí depois, passado uns meses, quase um ano depois, eu arrumei um emprego, eu voltei a trabalhar no shopping agora de vendedora. E continuei estudando nessa escola, só que estava muito segundo, terceiro, e terminei lá o segundo grau, né? Que naquela época era segundo grau. Então, gente, morando naquela favela ali, eu olhava a realidade daquele povo ali, eu falava, meu Deus, eu não quero ficar aqui por muito tempo, vai ser por pouco tempo. Todo dia que eu voltava do trabalho, eu olhava para aquele ambiente ali e eu falava assim, vai ser por pouco tempo, vai ser por pouco tempo. E realmente foi por pouco tempo. Algum tempo depois, tipo uns 2, 3 anos, eu saí de lá e comprei meu primeiro terreno com meu irmão.
e construímos uma casa num outro bairro que também não era, mas pelo menos já não era mais na favela, né? Aí nós fomos morar lá, numa dificuldade para construir, porque o dinheiro era pouco, tinha muita dificuldade, assim, né, para juntar uma soma para comprar um monte de material e também pagar a pessoa para construir. Daí eu já tinha uns 25 anos, e aí meus irmãos tendo os filhos deles, e eu falei, eu não, na minha cabeça estava, não vou casar e não quero ter filho, porque eu tinha uma coisa com criança por conta de que eu fui meio que mãe dos meus irmãos também, eu fui principalmente nessa fase, né, que quando eu achei que eu ia cuidar da minha vida, eu continuava trabalhando para ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Só que quando eu comecei a ver meu primeiro sobrinho nascer, começou a nascer uma coisa diferente dentro de mim. Eu comecei a me questionar, gente, eu não vou casar? Como assim? Eu vou ficar sozinha a vida inteira? Aí eu fiquei imaginando uma pessoa sozinha a vida inteira, ficando de idade, sem ter deixado nenhuma semente nesse mundo, né? Aí eu me lembrei do meu legado, assim, da coisa que eu inventei lá na minha adolescência também, a respeito de quando eu comecei a ler bastante, eu falei assim, eu quero escrever um livro. Eu quero escrever um livro. Eu até tentei lá na adolescência escrever esse livro, só que eu não conseguia assim fazer muitos, assim, vários capítulos, assim, me perdia nas coisas que eu queria contar. E aí eu falei assim, cara, eu comecei a entender que, meu Deus, não, eu não quero sair desse mundo sem ter cuidado de uma criança, sem ter tido um filho. E eu comecei a ficar com essa frustração, né? Na real, eu estava meio frustrada já, por conta de que aquelas coisas que eu vivia do mundo, que é uma fase da vida que você curtindo todas, porque eu já tinha meu dinheiro, eu tinha construído meu chato, não fazia mais sentido, sabe? Não fazia mais sentido. E daí eu comecei a pensar assim, mas é só isso? É só isso, né? Não tinha mais Deus na minha vida, não tinha, estava distante, assim, distante, muito distante. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, eu desenvolvi, eu mesma fazia esse questionamento a meu respeito, eu desenvolvi um comportamento tão meio que homem, sabe? Eu acho que eu era feminista já naquela época ali, viu, gente? Assim, não se falava muito disso, mas assim, hoje eu sei que eu tinha uma coisa muito de feminista. Porque, assim, eu não confiava nos homens, para mim casar era complicado, não tinha isso nos meus sonhos, casar. E, de repente, eu fiquei pensando, eu comecei a me questionar, falei, a minha vida está vazia, está sem graça, está faltando algo, o que é? Eu comecei a fazer essa pergunta, o que está faltando? Aí, de repente, eu comecei a olhar para os meus sobrinhos e senti vontade de ter filhos, nem era vontade de casar, não, era ter filhos, tá? Aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas que tipo de homem que iria dar certo comigo? Porque eu sou complicada, você sabe? Eu sou, eu sou muito independente, eu sou muito determinada, eu que escolho as coisas, não existia nós, era só eu. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu não quero ficar a vida inteira sozinha, solteira, eu quero ter um filho. E aí eu conheci meu marido, gente. Eu comecei com esse tipo de questionamento, acho que, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos, e nesse período eu conheci meu marido. E foi assim, realmente, uma das coisas que eu fazia também para Deus era assim, esse homem, meu Deus, ele precisava ter muita paciência. Ele precisa ter muita paciência e gostar bastante de mim para dar certo, porque senão acho que não vai dar certo. E eu conheci meu marido e ele é praticamente essa pessoa que eu desenhei lá na minha imaginação. E dali a gente. E outra coisa que eu falava assim, e eu não quero casar. Esse homem também, ele não vai poder ficar me impressionando. E eu conheci meu marido, a gente se apaixonou. Primeiro olhar se apaixonou. Eu sei que a gente se conheceu em novembro, quando foi em fevereiro, a gente já estava junto, já estava grávida, assim, na velocidade do vento mesmo, né? Então, a partir dali, eu precisei me acostumar, me adaptar a essa vida de mulher casada. Vou morar com um homem, eu tenho que fazer as coisas para o homem e o filho, né? Foi assim, eu fiquei até com depressão pós-parto, né? Porque era muita coisa, foi muita mudança em pouco tempo.
que precisa dessa mudança, porque a vida que eu estava vivendo antes não estava boa. Eu precisei assim me lapidar, e foi o casamento, foi ter tido meu primeiro filho e me fez assim voltar para Deus mesmo, sabe? Eu não sabia, mas eu estava muito distante dele. Meu primeiro filho, a partir do momento que eu tive ele, eu estava morando naquele lugar, eu comecei a pensar: ai, meu Deus, a gente precisa mudar. Eu quero sair desse lugar. Eu não quero morar nesse lugar. Eu não quero que meu filho cresça nesse lugar. Eu quero uma qualidade de vida para o meu filho. Eu comecei a imaginar a gente morando num lugar tranquilo, com qualidade de vida. Meu filho crescendo num lugar que ele pudesse brincar na rua, que eu pudesse levar ele para a escola, que eu pudesse cuidar dele. Nessa época eu trabalhava numa loja muito, muito boa, ganhava até que razoável. E um dia o meu marido ficou desempregado. Então Deus ele traz tudo na gente do jeitinho que a gente quer, que desde que, né, que a gente tenha esse relacionamento com ele. Hoje eu sei, assim, eu segui a minha intuição, era uma energia muito assim, era um sentimento de que aquilo era real mesmo. Eu não sabia. E Deus, assim, ele agiu tão, tão, tão maravilhosamente na minha vida, como ele age na vida de todos nós, desde que a gente busque ele, desde que a gente tenha uma conversa sincera, aberta e direta com ele. Eu sei que eu comecei a ter esse tipo de pensamento. Meu filho estava crescendo e eu não conseguia ficar com ele. Eu chegava em casa, principalmente porque ele tinha uma saúde debilitada, tinha ele tinha crise de bronquite muito forte, e muitas vezes levava ele para o hospital. E cada vez que ele ficava doente, eu ficava mais triste ainda. E eu começava a falar: meu Deus, eu quero ir embora desse lugar, eu quero cuidar dele, porque eu só vou ter um filho, eu quero ter essa experiência de cuidar do meu filho na infância, eu quero registrar memórias dele, eu quero que ele tenha memórias comigo. Aí, ele sem trabalhar, frustrado, assim, desanimado. E aí, um dia nós fomos numa igreja, a gente quase não ia na igreja, né? Eu falo que hoje, eu sei que naquela época eu ia no pronto-socorro de Deus. Toda vez que eu estava desesperada, Nossa Senhora, aí eu falava: meu Deus, eu ia lá, conversava com ele, e quando eu via, as coisas se resolviam. E nesse dia da igreja, eu lembro que era a missa de libertação, e eu nem sabia qual era o tipo da missa, eu só fui porque a gente estava bem desanimada, assim, procurando mesmo, procurando Deus. E aí, nesse dia da missa, chegou uma hora que era a parte que você fazia os seus pedidos. Está ouvindo uma voz? Pode continuar. Você fazia os seus pedidos, né? Todo mundo, e o padre Marcelo, agora você pode fazer seu pedido para Deus, sei o quê. E aí eu falei, aí eu pensei assim: vou pedir. Na verdade, assim, veio um sentimento, falar assim, só pensei: meu Deus, eu quero que o meu marido arrume um emprego, nem que para isso eu tenha que sair do meu. Eu sei que Deus mandou direitinho esse negócio. Quando foi uns 3 meses depois, meu marido entrou numa empresa, que é a Embraer, para a gente mudar. Gente, olha só, o emprego junto com a mudança, para mudar para uma cidade interior. E eu falei: caramba, nunca tinha ouvido falar sobre essa cidade, que era Araraquara. E aí eu falei: caramba, tá, vamos, né? Meu marido falou assim: amor, arrumei o emprego. Eu escolhi, porque aí de repente todo mundo começou a chamar ele, né? Porque foi bem naquela época do 11 de setembro, que ficou bem difícil as coisas, depois as empresas chamaram, e ele escolheu ir para Araraquara, e lá fomos nós para Araraquara. Quando eu cheguei lá naquela cidade, eu falei: gente, eu precisei de um ano também, um ano. Por isso que eu falo para as pessoas: gente, vai mudar por experiência própria. Espera passar um ano. Espera passar um ano para você se acostumar. Eu precisei de um ano para me acostumar naquela cidade, porque eu tinha esquecido do pedido que eu tinha feito para Deus. Eu quis murmurar quando eu cheguei lá. Porque eu estava longe da minha família. Porque a cidade era muito tranquila. Porque final de semana os restaurantes fechavam muito cedo. A gente... aula, filha. A gente vinha de São Paulo, acostumada a ter tudo a toda hora. Naquela época, lá em Araraquara, se você quisesse almoçar no domingo fora, você precisava chegar, assim, no máximo 1 hora da tarde. Se você chegasse 2, quase 3, já estava tudo fechando já.
E eu falar, meu Deus, que cidade é essa? Que não sei o quê. Aí, um dia, passeando com meu filho, eu me lembrei, um final de tarde com um sol maravilhoso, a gente andando a pé. E aí eu me lembrei, falei, meu Deus, ele atendeu, eu estou morando aqui porque eu escolhi, eu lembrei do meu pedido lá na missa, e a partir daquele dia eu falei assim, essa cidade é maravilhosa. Eu comecei a escolher, olhar tudo que tinha, que era bom lá, para parar de murmurar. E eu falei assim, eu estou vivendo o que eu queria viver. Eu estou com meu filho aqui nessa tarde, andando, curtindo esse final de tarde, assistindo esse pôr do sol lindo, e o meu filho feliz andando na rua. Então, a partir dali, eu falei, é isso, tá tudo certo, eu vou me acostumar aqui e eu vou achar algo que eu possa fazer, porque eu estava sentindo falta de fazer algo em casa. Eu vou começar a procurar algo que eu possa fazer, só que esse algo precisava ser dentro de casa, porque eu não queria, eu já tinha saído do meu trabalho para cuidar do meu filho, eu não queria que ele fosse para a escola o dia inteiro ou então ficar com outras pessoas. A partir dali, eu comecei de novo a história com Deus, pensando assim, meu Deus, o que eu poderia fazer em casa? Meu Deus do céu, nessa cidade que é tão tranquila, eu não conheço ninguém nessa cidade. Gente, eu não conseguia enxergar nada. Eu não conhecia aquele lugar, as pessoas. E daí comecei a ter ideias, assim, mas não sei, será? De repente, fazer algo em casa, manual, nunca tinha feito nada assim, manual para vender, não sabia fazer. De repente, o meu irmão, que fazia biscuit, fazia maravilhosamente, começou a me chamar para me ensinar a fazer biscuit. E eu, que ideia, Ronaldo? Não quero fazer biscuit, não sei fazer isso não é para mim. Só que eu não entendia que ele só estava sendo obediente, ele estava me chamando para aprender aquele algo que eu ficava perguntando o tempo inteiro. Meu Deus, tinha que ser algo que eu pudesse fazer em casa. Eu não quero que o meu filho fique longe de mim o tempo inteiro, o dia inteiro. Eu não quero trabalhar fora. Eis que eu comecei a fazer biscuit, gostei e comecei a trabalhar com isso. Compramos uma casa maravilhosa lá em Araraquara, do jeitinho que eu imaginei, assim, a casa, gente, a procura dessa casa foi muito louca, porque nós estabelecemos um limite de valor, e a gente procurando casa naquele limite, procurando, só que eu não conseguia gostar das casas, porque a casa que tinha na minha mente não é casa, porque estou cansada. Aí, de repente, a corretora fala assim, Eti, eu sei que está um pouco fora do que vocês querem gastar, mas tem uma casa tão linda, acabou de entrar, uma casa gracinha, numa rua maravilhosa, num bairro bom. Você não quer dar uma olhada? Eu falei, já que a gente está aqui a caminho mesmo, vamos olhar. Aí eu entrei nessa casa, meu Deus, eu me via, era a minha casa. A casa estava sendo acabada, estava terminando, só faltava pintar. E eu falei, era bastante a diferença, né? Mas quando eu entrei na casa, eu falei, amor, é essa casa. Amor, eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai dar um jeito de comprar essa casa. E compramos a casa. E ali nós ficamos 11 anos naquela casa, nasceu meu segundo filho. E meu marido resolveu vir embora para São José dos Campos, que a gente mora em São José dos Campos. E, gente, foi tão difícil sair daquele lugar, porque eu estava na zona de conforto. Sabe quando você está no burrinho da vaca? Você está tão, nossa, a vida está tão lá, né, tão boa, mas estava assim, limitada. Aí, viemos para São José dos Campos. Eu vim também, assim, meio revoltada, mas logo me acostumei também. E para um lugar que às vezes a gente não quer ir, gente, é onde onde estão as maiores oportunidades. Porque eu acho que Deus não leva a gente para lugar nenhum que não vá ser bom para a gente. Por mais que a gente resista, por mais que a gente não consiga enxergar, a gente precisa ir, a gente precisa dar o primeiro passo, porque as coisas elas seguem elas seguem um padrão. Se a gente for olhar para a nossa história, as coisas que a gente fez, as coisas e também, lógico, a gente escolhe muita coisa errada, mas essas coisas erradas, elas servem para a gente, se a gente realmente tiver aquela consciência de assumir os nossos erros, sabe? De assumir os nossos erros e continuar trabalhando, não se deixar abater por muito tempo com as coisas que não deram certas. E isso foi algo que eu fiz muito, assim, que aconteceram muitas coisas ruins, muitas coisas que eu cometi também, com muitos erros.
Então, é você aceitar, assumir a autorresponsabilidade das coisas que você não fez certo e procurar corrigir e continuar com seus sonhos, com seus planejamentos. E não tem o autoconhecimento. O autoconhecimento traz isso. Quando a gente junta o autoconhecimento, quando a gente, como diz a mentora de oratória, a gente adere a Cristo, porque de vez, gente, eu aderi a Cristo, agora eu estou usando essa frase da minha mentora, faz depois que eu conheci o Pablo, na verdade, 3 anos, mais ou menos 3 anos. Então, uma vida que eu achava assim, que toda vez que eu achava que precisava mudar algo, que foi quando realmente eu conheci Jesus, e ele me transformou, ele me ajudou colocando todas as pessoas que eu precisei para entender determinados assuntos. E hoje eu estou aqui numa fase da minha vida que eu posso dizer para vocês que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Depois de ter passado por muitos desafios, assim, os desafios com os nossos filhos na adolescência, que eu não sei se vocês devem ter filhos, e vocês sabem o quanto que é desafioso, essa palavra, desafioso, você atravessar a adolescência dos filhos. E eu tenho 2, então foram 2 desafios bem diferentes. E se eu não tivesse todo esse conhecimento que eu adquiri nos últimos anos, meu Deus do céu, não sei, não sei, porque a ética que existia há uns 6 anos atrás não teria inteligência emocional, não teria a intimidade que eu tenho hoje com Deus, para ter a paciência, a resiliência que eu precisei ter para encarar algumas coisas que foram acontecendo nos últimos anos. E hoje eu sou muito grata a Deus por ter sido perseverante, por não ter matado os meus sonhos no futuro, porque eu tive muitos desafios que eu poderia ter dito assim, a vida é assim mesmo, porque se eu ficasse olhando a forma que todas as pessoas ao meu redor encaravam a vida delas, enxergavam a vida delas, eu teria tido o mesmo tipo de vida que elas teriam. Hoje, quando eu visito os meus irmãos e algumas pessoas que eu conheço, eu vejo que elas estão vivendo da mesma forma, olhando para as mesmas coisas, enxergando as mesmas coisas, e eu falo assim, cara, eu nem gosto muito de ir lá, sabe? Porque é um ambiente com uma frequência muito diferente. E essa questão da frequência, a gente não precisa estar perto, né, para sentir. Só de eu lembrar deles, ontem mesmo fiz uma oração para um dos meus irmãos que está numa fase muito complicada, e, gente, eu senti a energia da casa dele aqui na minha casa, dentro de mim, sabe? Então, é diferente quando a gente está a gente aumenta a nossa frequência, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente deixa Ele agir na nossa vida, Ele age milagrosamente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E os desafios vêm, viu, gente? Vêm porque do ano passado para cá, nós enfrentamos um desafio muito pesado com o meu filho adolescente, assim, de uma depressão que ele adquiriu, assim, não é que adquiriu na pandemia, desembocou na pandemia. Então, mesmo passando por muito medo, assim, às vezes momento de medo, eu tinha tanta certeza que Deus estava agindo na nossa vida, que eu precisava, que tinha algo para a gente aprender, para a gente amadurecer com aquele desafio que a gente passou com o Arthur. Então, os desafios, eles estão o tempo inteiro na vida da gente. A gente está aqui para encarar eles, para a gente olhar para eles e dizer assim, por quê? E perguntar o porquê que eu estou passando por isso. O que eu preciso? Eu aprendi a fazer essas perguntas. O que eu preciso aprender com isso? Lógico que vem o dia de desânimo, os momentos que a gente quer desistir, mas quando eu lembro, meu Deus, quando eu olho para trás para a minha história, de onde Deus me tirou, todas as coisas que Ele me ajudou a enxergar, as pessoas que Ele colocou na minha vida, as pessoas que me abençoaram com tanto, com sabedoria, sabe? Porque eu nasci eu ficava meio revoltada quando era criança, porque eu falava, por que eu nasci nesse lugar? Por que eu nasci nessa família? E hoje eu sei por que eu nasci lá, eu precisava nascer lá.
porque foi exatamente por ter tido aquela infância complicada, difícil, aqueles desafios logo cedo, que eu adquiri as habilidades que eu tenho hoje. Porque, assim, quando eu consigo ajudar o meu marido a entender coisas que ele, né, que ele acha que é o fim do mundo, e eu olho para ele e falo, amor, amor, se você olhasse desse jeito, se você... A questão com a família dele também, né, que ele tem muitas questões com a família dele. Quando eu olho e eu consigo fazer ele olhar de uma forma diferente uma situação que ele olha de uma forma tão enviesada, hoje é tudo porque eu passei por essas situações lá atrás, sabe? Quando você faz as pazes com o seu passado, quando você ressignifica as dores da sua criança, do que você viveu, cada vez que você consegue limpar, eu falo que são quartinhos e pastas, que você, às vezes, a gente não quer olhar para elas, mas quando você busca o conhecimento, você precisa olhar para elas. Você precisa, porque quando você olha e você ressignifica, você fica cada vez mais forte. É como se a gente estivesse comendo aquele negócio lá do Popeye, né? Espinafre do Popeye. Você come o Isso, espinafre do né? Popeye e você fica mais forte. Você fica mais forte porque você começa a entender e aceitar a sua história. E é isso mesmo, a sua história tem valor, cara. Quando eu comecei a entender, de fato, a importância da vida que eu levei, da história que eu vivi, das escolhas que eu fiz, dos erros que eu cometi, hoje estou aqui, hoje eu vou fazer 54 anos, e eu falei, tá tudo bem. Eu teria escolhido tudo que eu vivi, tudo que eu vivi. E as coisas que eu fiz de errado, os erros que eu cometi, também já foi, já foi. Com eles eu aprendi coisas que nunca mais eu vou repetir de novo. E eu vou passar isso para os meus filhos também. Eu tenho mais capacidade de orientar os meus filhos. Hoje, graças a Deus, eu tenho um filho de 26 anos, está morando fora, está cuidando da vida dele, e foi vendo essa minha história, a história do meu marido, que hoje ele tem ele é como se fosse ele tem 26 anos, mas ele tem uma sabedoria, gente, uma sabedoria. E quando ele foi morar fora, eu fiquei assim um pouco aflita no início, mas eu falei assim, eu acho que depois de tudo que ele viu, ele está preparado. E quando ele voltou a primeira vez para casa, assim, me emociona de lembrar quando ele fala assim, mãe, foi muito difícil, mas eu lembrava do tanto que você e o pai, que vocês enfrentaram as coisas que vocês viveram, e eu pensei assim, para mim está difícil, mas é só eu abrir a boca que os meus pais me ajudam. E quando eu saí de casa, eu não tinha ninguém para me ajudar. Por isso que eu fiquei dura, sabe? Eu fiquei muito dura. E eu precisei, foi assim, quando eu encontrei Deus na minha vida, ele sempre esteve comigo, só que eu não sabia. Quando eu encontrei ele, de fato, eu consegui. Então, eu lembro que uma vez eu fui trabalhar e desde manhã eu estava sentindo um aperto, e eu não sabia por quê. Nesse dia, o meu marido estava viajando e ele sempre ia me buscar, toda noite ele ia me buscar. E eu não entendia por que eu fui trabalhar com o coração tão fechado, um mal-estar tão grande. E tá, eu cheguei na loja, trabalhei, tá, e eu voltar para casa de novo, eu comecei a sentir aquele aperto, aquela sensação ruim, a ponto de você ficar sem com falta de ar. Eu ouvi isso assim, passa a catraca, passa a catraca. Mas eu não, né, eu não passei, eu fiquei sentada na frente ali. E aquela sensação ruim. Aí, quando eu cheguei perto, o ônibus chegou lá na região que eu morava, lá que eu falava que era meio submundo, sabe? Eu trabalhava em... Aí, nossa, eu estou entrando no submundo, principalmente na noite, né? Quase meia-noite. Gente, quando chegou na avenida lá, aí chegou uma hora que o motorista parou fora do ponto para uns caras. E eu sentada ali, quando eu olhei aqueles caras correndo para entrar no ônibus, aí eu senti, falei, meu Deus, era isso.
Os cara entraram e para assaltar o ônibus. E eu estava sentada naquele lugar que a viagem inteira eu tava sentindo, passa da catraca, passa lá para trás, eu não passei. Aí eu falei assim, naquela hora ali, eu falei assim, naquela hora não, naqueles segundos eu pensei assim, não dá mais tempo eu passar, mas eles não vão me ver aqui. Gente, juro por Deus, a sensação que eu tive ali era como se eu tivesse ficado invisível. Aqueles caras não me viram. Eles entraram, assaltaram o motorista e saíram. Eles não me viram. E eu fiquei tão impressionada com aquele dia. Isso é uma das coisas, né? Porque teve acidente, teve tudo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é? Eu falei, é surreal demais. E eu fui lembrando de tudo isso agora que eu sei que ele estava o tempo inteiro comigo e ele está o tempo inteiro comigo. Em todas as vezes que eu passo por uma situação de desafio, eu lembro dessas vezes que ele me livrou. E eu falei assim, cara, se ele me livrou daquilo, ele está o tempo inteiro comigo, ele vai me ajudar nisso também. E ele ajudou. Meu filho ficou numa situação muito difícil, assim que eu fiquei. Nós ficamos muito com medo dele fazer coisa e cometer suicídio. Mas a nenhum momento eu deixava esse pensamento tomar conta de mim. Ai, já falei do caramba. Nossa, agora que eu vi que já passou bastante, né, gente? Então é isso, gente. Tenham um excelente dia. Obrigada por me ouvir. Eu realmente passei da hora, eu nem percebi, me envolvi aqui na conversa. Então, é um pouco para vocês, para quem eu acredito que vocês estão, todo mundo está buscando isso, estar cada dia mais próximo do Senhor, deixar Ele entrar na nossa vida, deixar Ele agir, não querer levar as coisas na força do braço. A gente realmente só precisa largar o que é para Ele cuidar, e a gente fazer a nossa parte, que não tem como dar errado. Gratidão, eu espero que eu não tenha passado muito tempo aí de vocês, e que a gente possa ter mais e mais encontros como esse. Gratidão.